Olá, boa noite. Anderson já entrou. Anderson, se solicitar para entrar, melhor ainda. Queria primeiro saudar a todos, depois de um interregno, estou de volta com as minhas lives e hoje tem um personagem super interessante e de novo com o meu problema clássico de não conseguir chamar. Se o Anderson puder solicitar para entrar, facilita a minha vida. Aqui está feito, transmitir ao vivo. Muito feliz de estar de volta. Eu tive que passar por uns check-ups, umas coisas aí, mas estou inteiro, animado. Boa noite, Anderson. Boa Tudo noite, bem? meu caro. Por aqui muito bem, e você, como está? Eu que estou com problema de áudio. Fala aí. Alô, está me ouvindo bem? Alô, 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 alô. Eu posso tentar sem também o microfone, só o do celular. Alô? Eu estou com problema de áudio, mas eu vou dar um jeito aqui rapidinho. Aguenta aí. Olá, está me ouvindo? Soft é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Fala aí. Alô, está me ouvindo? Não, agora eu estou ouvindo mesmo. Você prefere com o microfone do celular ou aqui, este, o do fone? Prefere aqui? As pessoas me ouvem ou só eu que não estou ouvindo ninguém? Alô, alô. Agora vai. Agora com certeza vai. Está me ouvindo bem? Alto e claro. Eu sou Muito bom. deficiente auditivo, já estou cansado de repetir, uso auscultador, como se diz em Portugal, um aparelho auditivo. Ele é sofisticado demais. Ele puxa o iPhone, ele puxa o iPad, ele puxa às vezes a televisão. Só tem que ele não combina muitas vezes comigo o que ele vai puxar. Então eu fico com várias alternativas aqui. Vamos embora. Te agradeço muito. Estou super curioso. Assim, confesso que eu não conheci o seu trabalho, estudei bastante e é exatamente assim, como eu falei, justiça, ética. Primeiro vacina antes, mas a gente está precisando muito de vacina de justiça e ética. Aqui, Anderson, a gente começa, a gente trata muito sobre vida, com a história de vida da pessoa. Então, eu queria que você contasse sua origem familiar, onde você nasceu, infância, adolescência, descoberta da carreira. A palavra é sua. Bom, eu gostaria de começar agradecendo o convite. É um grande prazer estarmos aqui. Uma pena que à distância. Espero que em breve a gente consiga fazer essa conversa presencialmente também. Com certeza. Elange, minha família ela vem literalmente da roça do Mato Grosso do Sul. E meus avós, eles cresceram e trabalharam, cultivaram a terra, trabalhando para fazendeiros. E em busca de uma vida um pouco melhor, eles se aproximaram da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, quando a época estava construindo aquele complexo de usinas hidrelétricas que tem ali. Ilha Solteira, Itaipu e tudo mais. E eles vão ser mão de obra, né, peão, dessas construtoras ali, das usinas hidrelétricas. E a geração dos meus pais é a geração que nasce ali na roça, vai para a beira do canteiro e vão estudar ou para terminar de construir as usinas hidrelétricas ou para ser mão de obra das usinas hidrelétricas. Então, meu pai é um caso desse, ele fez um curso técnico, casou-se cedo, minha mãe tinha 16 anos, ele tinha 21, porque na época eles diziam que não tinha o que fazer. Era casar porque não tinha televisão, né? Então a vida era essa. E como Qual a sua idade? A minha idade, eu tenho 33 anos. Tenho 33. E aí, como meu pai era um sujeito muito fora da caixinha, ainda é, ele foi transferido para Taubaté para poder fazer a faculdade de engenharia. E aí, por isso, eu nasci em Taubaté, com todas as piadas que possa se ter hoje. Da velhinha. Não, que da velhinha. Temos a grávida de Taubaté, temos o Batman de Taubaté, o parkour de Taubaté. Taubaté entrou no mapa não pela velhinha, nem pelo Monteiro Lobato, mas por algumas personalidades que foram parar para o carnaval.
E eu nasci em Taubaté, era para minha família voltar para a divisa do Mato Grosso do Sul após a conclusão, mas na minha infância eu tive uma doença rara. Chama-se polirradiculoneurite desmielinizante crônica. Demorou algum tempo para eu decorar esse nome. E é uma doença rara que não tem cura conhecida até hoje. E ela é muito lenta, ela vai desmielinizando os nervos, né, e lentamente o corpo vai parando. E no início não sabia o que era, com muito custo descobriu-se. Havia naquele tempo 7 casos registrados aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, que foi o hospital de referência para isso. E os médicos pediram autorização dos meus pais para poder fazer pesquisa científica, porque não havia nenhum protocolo, já se sabia que a morte era o destino certo, então tentar alguma coisa, que um pouco a mais de vida já seria uma grande conquista. Meus pais concordaram, e ali foram anos de sendo sujeito de pesquisa científica, né, e usos compassivos de tratamento que já nem mais se usavam em seres humanos, testaram comigo para ver o que seria possível ali. Eu me lembro, por exemplo, que um dos medicamentos que eu tomava não se usava mais em seres humanos, não era mais vendido no Brasil. Foi preciso que a indústria farmacêutica portuguesa mandasse o último lote que eles tinham para poder testar aqui. Muita dor, né, porque como fazia, todos os nervos eram desencapados, tudo virava ponto de dor. Então eu passei a infância com dores crônicas. E chegou um momento em que eu não mastigava mais, não tinha mais essa força, não tinha sustentação mais do pescoço, não mexia mais as mãos, os braços, já tinha atrofiado as pernas, meu pé era virado para trás, e começou a paralisar o diafragma. Então eu já respirava com muita dificuldade. E neste momento é quando os médicos me colocam em cuidados paliativos, numa época que nem se falava direito nisso aqui no Brasil, colocam em cuidados paliativos para eu passar meus últimos momentos de vida na casa com os meus pais. E quando eu saí do hospital, e essa cena para mim era muito marcante, passa um senhor com uma cadeira de roda motorizada. E é uma cadeira de roda que hoje em dia é popular, a gente vê em todos os shoppings, vê muitas pessoas usando, mas na época não. E eu fico eufórico com aquilo e falo, pai, né, porque imagina, depois de anos sendo carregado no colo, em cadeiras de rodas todas adaptadas para eu não cair, né? Quando eu vejo alguém com cadeira de roda motorizada, não, aquele carrinho, eu viro, pai, quando for comprar a minha cadeira, compra aquela com um motorzinho, porque quando eu crescer, quero ir para onde eu quiser sem que ninguém me carregue. E aquela foi a primeira vez que eu vi os meus pais chorando na minha frente. Porque como é que explicava que para uma criança que ele estava indo morrer, né, e o desejo dele era ter um carrinho daquele. E aí fui para casa, sabia então que teria alguma coisa errada ali. E um dia, meu pai, voltando da faculdade, foi fazer fisioterapia em mim, que era para poder aliviar os sintomas, né, de atrofia e também para poder ajudar na respiração. E ali naquela noite, há mais coisas entre o céu e a terra que a gente consegue explicar. Naquela noite, meu pai fazendo a fisioterapia, empurrando minhas pernas contra o peito para ajudar a respirar, eu senti minhas pernas crescendo. E falei, pai, minha perna está crescendo? E aí então meu pai disse, segurou meus pés, falou, filho, tenta mexer o dedão do pé. E depois de 3 anos e meio, pela primeira vez, eu mexi o dedão do pé. E aí meu pai falava, filho, vamos continuar aqui, está dando certo, né? E naquela mesma noite eu peguei e disse, pai, deixa que agora eu faço sozinho. E mexi as pernas como se nunca tivesse acontecido nada. Como era um caso raro, os médicos pediram, olha, passado o luto, voltem aqui, a gente precisa relatar esse caso, saber tudo o que houve. E meus pais marcaram a tal consulta de retorno, né? Mas a surpresa deles é que não viu um casal de luto, viu um casal com uma criança toda desengonçada andando com eles ali, porque não tinha força muscular, estava tudo atrofiado, mas os nervos estavam ali. E aí foi um corre-corre para descobrir o que houve. É como se nunca tivesse tido a doença. Os nervos estavam impecavelmente intactos, exceto pela musculatura atrofiada de quem ficou anos parado, né? E ali, como também deram muita química, tinha afetado um pouco minha capacidade cognitiva. Eu não falava coisa com coisa. Não que hoje eu fale, mas naquela época, clinicamente, eu não falava coisa com coisa. E aí disseram... Mas assim, pelo que eu sei, foi um erro de diagnóstico, porque assim, essa doença não tem cura.
Qual é a Não tem, explicação qual é a explicação que os médicos dão? Se bem não que, tem como você falou, tem céu e a terra, tem coisas que não acontecem, deve ter alguma coisa no seu organismo, mas eles não acharam uma explicação. naquele momento, não. Não se sabe o que houve ali, e foi num clique, assim, da noite para o dia, literalmente. Eu te falar, foi um longo, não, foi da noite para o dia. Num dia eu estava indo para casa morrer, algumas semanas depois as pernas voltam a funcionar, né, inexplicavelmente. E aí anos passaram, né? Eu entro eu queria fazer medicina, até, talvez meus pais quisessem que eu fizesse medicina justamente toda essa história, né? Mas aí eu gostava de história, gostava de literatura, e então, no último momento, eu entro para a faculdade de Direito, me inscrevo no vestibular para a faculdade de Direito, vou para a Unesp fazer Direito, e na faculdade de Direito eu descubro a existência da bioética e me identifico de imediato, porque tinha tudo a ver com aquilo que eu já tinha vivido, né? Desde experiências com seres humanos, cuidados paliativos, ortotanásia, terminalidade de vida. E aí, só que naquele momento na faculdade de Direito, no Brasil, em bioética não era algo disseminado entre juristas, nas faculdades de Direito, era coisa da área da saúde. E todos os professores falavam, isso é coisa de médico, abandona, vai estudar processo civil, penal, constitucional, essa coisa toda. Eu insisti, não sei se fiz certo ou errado, mas eu insisti, fui com bioética até o final, desestimulado por todos, porque no Brasil não é ainda um campo de trabalho disseminado, é diferente de outros países, mas no Brasil ainda estamos muito atrasados quanto a isso. Mas insisti, e aí vim para São Paulo fazer o mestrado em bioética, fiz o mestrado e doutorado em bioética, depois um outro doutorado em direito, ainda estudando bioética, fiz 2 doutorados, e nesse ínterim outra doença surge, né? Outra doença rara, que é a encefalomielite miálgica. Dessa vez... Não, pera, repete, a outra eu conhecia, como é que chama essa? Encefalomielite miálgica. Cérebro? Ela é uma espécie de inflamação cerebral que faz com que o corpo não produza energia suficiente para se manter. Então, boa parte dos pacientes ficam em cama, também não tem tratamento, não tem cura. Há quanto tempo você diagnosticou? Foi em 2014 surgiu. Estou há 7 anos lutando com essa doença. Mas estamos aqui, tem transformado luta em poesia, né? Dentro do que é possível e vamos indo. Né? E, com todas as limitações, temos lutado para conseguir seguir com os sonhos, com os projetos. Bom, e terminando o segundo doutorado, veio o convite para presidir a comissão de bioética da OAB Nacional. O que eu não esperava era que surgiria uma pandemia, né? Então eu tinha toda uma pauta de atuação prevista, de política pública, e de repente veio uma pandemia e ninguém sabia como trabalhar com pandemia, que área do direito é que lidaria com isso, né? E aí ganha toda uma outra visibilidade. Vamos chegar na pandemia. Aí eu já vou, desde o primeiro momento que eu sabia das suas doenças e ver que você é acho que as palavras, quando você fala defende aborto, defende eutanásia, ninguém defende. Acha, se não há outra saída, vai adiante. Você é um exemplo de um caso em que no meio do caminho você poderia ter desistido. Não quero mais, você era criança, mas agora não quero me submeter e tal. Por que você sustenta? Primeiro eu queria que você explicasse a diferença entre eutanásia e ortonásia. Ortotanásia. A ortotanásia. Qual é a diferença entre ambos e por que você... É o direito do paciente? Como é que é isso? Elange, nós temos 5 momentos éticos em terminalidade de vida. O primeiro deles é a eutanásia. A vida continuaria, mas ela não tem mais dignidade. E por não ter mais dignidade, o paciente ele opta por antecipar a morte. No extremo oposto, nós temos a distanásia. Só um minutinho. Não, calma lá. Então, a eutanásia, os médicos irão antecipar a morte. Exatamente. A morte não ocorreria naquele momento, mas a ele dignidade ficaria vegetativo, ficaria... Exatamente. Assim. Tá. Exatamente. Isso é uma decisão que depende do paciente ainda lúcido ou a família pode tomar?
chama eutanásia, mas a família pode dizer, eu tenho certeza. Eu, por exemplo, se eu não falar, minha família sabe que eu prefiro morrer a ficar vegetativo. Porque muitas vezes a eutanásia exige do paciente uma prévia manifestação? Em todos os países em que ela é regulamentada e aceita, exige prévia manifestação do paciente, se ele estiver inconsciente. Ou então, no momento em que esteja sofrendo, quer que ele esteja sofrendo e consciente, ele pode manifestar. Cada país tem um protocolo, mas é sempre uma manifestação do paciente, ainda que prévia. Ou seja, se um dia me acontecer tal situação... Né, que já estou registrado aí, tá? É uma diretiva antecipada de vontade, né? Um testamento vital aqui do Erlanger já manifestando. Mas é sempre uma manifestação do paciente, ou prévia ou no momento. Por quê? É um direito do paciente. O segundo modelo que você falou? Então, veja, o primeiro momento é esse, que é o da antecipação. O segundo momento é o da distanásia. A distanásia, ela é o da prorrogação da morte. É aquela situação em que o paciente ele já não tem mais condição de estar vivo. Ele só está por uma profunda intervenção terapêutica. Então está com muitos aparelhos em cima pulmão dele. Artificial. Exatamente, coração. Coma induzido. Exatamente. Então, assim, ele está gastando recursos, a família está em sofrimento, às vezes ele próprio está em sofrimento, e clinicamente não tem mais elementos que assegurem que ele voltará. Mas, artificialmente, a gente tem tecnologia para manter alguém vivo artificialmente em estado vegetativo por décadas. Né? Então, a distanásia seria essa situação. Deixa eu fazer um parênteses. Há casos, a gente sabe que é raríssimo também, que pessoas que ficam em coma 5, 10 anos e voltam, né? E voltam. Exato. Nos casos poucos que eu conheço, nem volta o que era antes, mas volta. Mas assim, é uma decisão que eu acho que as famílias tomam deixando passar um certo períodozinho para ver se tem uma experiência. Não é assim, entrou em coma e tal, e diz assim, vai empurrando. Não, mas essa é da família, né? Essa é da família, né? É da família. É claro que nós temos a possibilidade de o paciente deixar registrado o que é que ele gostaria que fizesse. Então, ele pode já falar, olha, se eu ficar 2 meses em coma, sem chance, eu gostaria que suspendesse o tratamento e tudo mais. No Brasil, ainda há muita insegurança jurídica nisso, razão pela qual os médicos sempre vão ouvir a família para evitar um processo depois. O que eu acho um problema, o paciente já disse o que ele gostaria que fizesse consigo. Então eu acho um absurdo desrespeitar essa manifestação simplesmente por medo de vir a ser processado pela família depois. Né? Entre os dois momentos, Erlanger, nós temos um terceiro momento, que é a ortotanásia, que você mencionou. É uma linha tênue entre os dois momentos que eu falei, né, que é a eutanásia e a distanásia, que esse orto é de correto, é a morte correta, é a morte da qual todo ser vivo um dia morrerá. Ou seja, o corpo chega um momento que biologicamente ele não tem mais condições de estar vivo. Neste momento, em vez de entrar em distanásia, que é aquele profunda intervenção clínica, o que se faz? Entra em cuidados paliativos, ou seja, retira a dor, se for possível ele estar consciente, permita ele um ambiente para ele conversar com a família, se despedir, dizer que ama, de dar as suas últimas orientações, pedir desculpas, né? São atos preparatórios para o luto, para a terminalidade. Veja que isso no Brasil é tão pouco compreendido que quando o Conselho Federal de Medicina editou a resolução 1805, que regulamenta isso, o Ministério Público Federal processou o Conselho Federal de Medicina dizendo que o CFM estava legalizando a eutanásia e o homicídio por omissão de socorro no Brasil. Veja a incompreensão que nós temos de terminalidade de vida, de temas complexos médicos desde bastante tempo já, isso já tem mais de uma década já. Então esses são 3, nós temos mais 2 momentos éticos em terminalidade de vida. O quarto momento ético é a mistanásia, é a morte miserável, é a morte que acontece porque o paciente ele não tem acesso ao recurso de tratamento. É a morte, por exemplo, do paciente que não teve oxigênio, quando poderia ter. Do paciente Manaus. Que estava, como o caso de Manaus. É o caso da morte do paciente que está na fila do SUS esperando um tratamento e nunca chega a vez dele. Então, se ele recebesse esse tratamento a tempo, ele poderia
se salvar. Eu me lembro de uma história triste, que é o caso do menino Mateus, no Rio de Janeiro, na virada de ano de, se eu não estou enganado, de 17 para 18, 2017 para 2018. Ele morava na favela do Rio de Janeiro e pessoas com armas atiram para cima. Isso também acontece no Mato Grosso do Sul, em outros lugares de fazenda. E ali na favela do Rio de Janeiro também. E a bala, da mesma velocidade que ela sai e sobe, ela desce. Então estava toda a família lá, celebrando, congratulando, quando de repente o menino Mateus começa a passar mal, né, e ninguém vê o que era, que ele desmaia. E aí, quando tiram a roupa dele para ver o que estava acontecendo, vê o buraco de bala do projétil que entrou. Correm e ligam para o SAMU, descrevem, o SAMU fala, olha, isso aqui tem que ser uma UTI móvel, nós estamos sem UTI móvel, não dá para ir retirá-lo. Mas qualquer ambulância que vier aqui leva ele para um hospital, não tem como, nós não temos carro. E aí o SAMU demora e não vai buscá-lo, porque não teria UTI móvel para fazer essa remoção. Com muito custo, encontram algum vizinho ali que tinha e conseguiria levar, que não tinha bebido na virada do ano, e leva para o primeiro hospital. O primeiro hospital não tem leito. Leva para o segundo hospital não tem leito. Leva para o terceiro hospital também não tem leito, mas ele liga para o primeiro e consegue, eles descobrem que lá tinham acabado de remanejar um leito e volta para o primeiro hospital. Então, quando ele é atendido, ele falece. Aí vem a pergunta, será que quando ele ligou, a família ligou para o SAMU e o SAMU foi buscar, será que não teria sobrevivido? Ou quando chegou no primeiro hospital, ou talvez no segundo hospital? Então, foi se tirando dele a possibilidade de sobrevida por não ter o atendimento adequado. É uma morte miserável. Anderson, assim, o que você está falando até agora são de decisões do paciente ou da família e tal. Aí é uma morte causada, falando aqui como leigo, por uma omissão do Estado que tem o dever é um crime de responsabilidade. Tem o dever de dar saúde para a população. Isso não é uma opção, digamos, de fim de vida. Ele foi vítima de um crime de responsabilidade. Isso é passível de punição, de processo, de alguma coisa assim? É uma omissão de socorro, né? Exatamente. Ele é vítima de uma necropolítica, né? De uma política voltada à morte de quem é que vai viver aqui, quem é que vai morrer. Ou seja, quem vai ter acesso a atendimento e quem não vai ter acesso a atendimento. E sim, é cabível um processo aqui. Na nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 5º, fala que qualquer dano, e no caso aqui é um dano que leva à morte, causado pelo Estado, por seus agentes, ou quem faça as vezes do Estado, será indenizado pelo próprio Estado. Então, por exemplo, para a família da criança Mateus, caberia a indenização, não sei se entraram com um processo por conta disso. Para as vítimas, para os familiares dos pacientes que morreram decorrente da falta de oxigênio em Manaus, também cabe indenização. E neste caso a gente nem discute quem é o responsável, se da esfera federal, da estadual. A gente está vendo aqui um grande debate, a CPI tem trazido alguns elementos acerca disso, estarrecedores, mas pouco importa, o Estado brasileiro é o responsável, não importando se da esfera municipal, estadual ou federal, mas o Estado brasileiro responderá por esse dano, que é lamentável, né? Essas vítimas que morrem de uma escolha trágica, de quem vive e quem morre. Vamos chegar a ter um quarto modelo aí que você falou, mas eu sou obrigado a pular. Eu acho que a gente está vendo isso, infelizmente, maciçamente na pandemia, né? Uma opção que houve desde o primeiro momento do governo federal, que eu não tô, ele mesmo admite, de resolver não cuidar da população, métodos paliativos comprovadamente está assim. Então, assim, em massa, você acha que você está acompanhando a CPI, com o seu conhecimento jurídico, se configura um crime de responsabilidade do presidente da República? E até que eu fiz uma live com o Renan Calheiros, relator, e ele disse que será possível você medir a quantidade de pessoas que provavelmente não teriam morrido se a vacina tivesse chegado mais cedo. Você, com a sua visão jurídica e ética e tal, o presidente cometeu um crime de responsabilidade nessa situação? Cometeu. Ele desarticulou todo um sistema já montado pelo próprio aparato do SUS para a contenção de prejuízos maiores na pandemia. Além disso, Elan, é preciso nós observarmos que
haviam protocolos adotados no mundo todo que demonstraram ter eficácia, e nós estamos falando de protocolos não medicamentosos, né? Eu gostaria de deixar muito claro isso, protocolos não medicamentosos que demonstraram funcionar muito bem. E aqui foram frontalmente desestimulados pelo presidente da República. Foram explicitamente desestimulados pelo presidente da República. Veja que eu tenho cotidianamente falado sobre vacina, por exemplo, e as pessoas apresentam dúvidas sobre a vacina decorrente de falácias apresentadas pelo presidente da República. Quando no mundo todo, os grandes líderes eles se vacinam publicamente. Porque não é só uma questão de dar exemplo, de cuidado ao próximo, de atenção ao sistema de saúde pública, um instrumento de proteção sanitária coletiva, que é a vacina, mas ele frontalmente fala contra, não se vacina e ainda coloca apelidos como a vacina do Dória, a vacina chinesa, segmentando e causando, inclusive, agora a figura inédita no mundo, que é o de sommelier de vacina. Então, nós estamos vivenciando uma situação de desarticulação. Eu sempre penso como uma orquestra, Elanger. Uma orquestra sem um maestro que tenha uma voz só e um movimento claro da condução da orquestra, é uma orquestra que se perde. Uma parte da orquestra vai estar tocando em allegro, uma parte vai estar tocando em vivace, e cada parte da orquestra, fora a afinação que estará completamente diferente. Não é possível uma orquestra dar certo sem um condutor que tenha um movimento de maestro muito claro e muito legítimo perante toda a orquestra. O que nós estamos vivendo aqui é cada naipe da orquestra tendo que tocar de acordo com o que é possível dentre eles. Nisso tem aquela expressão, né? Indo como é que a banda toca, né? Tem essa expressão. Exatamente. Aqui o Brasil, a contenção de pandemia é conforme a banda toca. Cada época é uma coisa, cada região está fazendo uma coisa. Nós poderíamos... Eu sei que você é ligado à música, eu só faria um reparo nesse teu comentário, nessa metáfora que você fez, que geralmente o maestro pode até fazer confusão, mas ele conhece a partitura. No nosso caso, acho que o presidente nem sabe que obra que ele tá tocando. E queria encaixar um troço aqui, que minhas lives são assim. Eu acho que a imprensa, que tem um papel formidável, até que renasceu, infelizmente, precisou da pandemia para voltar uma referência de curadoria da verdade e tal, mas faz um troço que eu fico meio indignado. Aí você dá, não sei quantos milhões de doses na Inglaterra. Aí tem 4 casos de pessoas que fizeram coágulos. Aí no dia seguinte está no jornal. Vacina, não sei o que lá, pode provocar coágulo e tal. Eu falei, pô, essas 4 pessoas, provavelmente, se não tivesse coágulo, iam sair do posto de saúde, ia cair um avião em cima, ia ser atropelado por um... Assim, não é um dado. Eu sei que os laboratórios têm obrigação, para usar a expressão, de reportar, que na verdade não é nem por ética, é para tirar... usando uma expressão bem jurídica, o cu da seringa, para amanhã, se for processado, não tem. Mas acho que assim, toda hora assim, nova cepa, nova não sei o quê. As vacinas estão se mostrando boas para todas as cepas. Não há a menor dúvida. Pode ter uma outra coisa, mas o que existe no momento que cura é a vacina. Então, eu acho que, como você falou, na orquestra, eu acho que assim, a gente não pode ter um bandido, um malvado favorito, mas acho que governadores, prefeitos, a gente ficou muito perdido nessa história. E ainda sendo mais falastrão, com um mês da história, a OMS registrou, depois eu vou te mandar o artigo, que ele falou que o mundo estava vivendo um troço chamado infodemia. Não é fake news, que era assim, uma quantidade de informação tamanha, que as pessoas meio estão perdidas. Se a gente inventou agora o sommelier da vacina, porque uma é uma outra dose, a outra está não sei o quê, que a corona não sei o quê, é uma coisa meio doida. Mas vamos voltar aí nos modelos. Tem mais um que você falou, além do, mais um, digamos, o quinto momento. da omissão do Estado.
O quinto momento de terminalidade de ética, de bioética em terminalidade de vida, é o da morte decorrente da autonomia do paciente. Então, imagina o seguinte, o paciente ele é diagnosticado com alguma doença. Eu vou dar um exemplo de um caso, por exemplo, uma doença renal crônica, ele precisa fazer hemodiálise, mas ele recusa a se fazer hemodiálise. Eu ia provocar um assunto parecido. Você tem algumas seitas religiosas que falam assim, não aceitamos transfusão de sangue. É o mesmo caso? É exatamente o mesmo caso. É exatamente o mesmo caso. E aí, decorrente desta recusa terapêutica, o paciente, ou mais proximamente, ou ao longo dos anos, ou dos próximos meses, ele vai falecer pela recusa dele. Então, veja, não é que ele pede para morrer. Ele simplesmente recusa uma terapêutica e dessa recusa dele, que é legítima... Ele sabota. É legítimo? É legítimo? Eu ia perguntar pelo seguinte, que é o seguinte, todos os casos que você deu antes, à exceção do descaso da omissão criminosa do Estado, a opção é do paciente. Quando chega nesse caso, não chega a ser um suicídio, mas o cara decidiu, eu não quero fazer hemodiálise, eu não aceito transfusão de sangue. A gente conhece casos que os médicos fazem a revelia do paciente. Está correto? Não, não está correto. Hoje em dia nós temos que observar, ainda que eu discorde de vários fundamentos dados pelos pacientes para recusar a terapêutica, eu tenho que respeitar a forma como ele quer viver. Até porque eu não gostaria que alguém deslegitimizasse as minhas opções existenciais por achar que elas são ridículas ou discordar delas. Então, é um exercício de alteridade muito difícil, não estou falando que é fácil, não. Por exemplo, algumas pessoas que recusam um tratamento por motivos religiosos, é muito difícil para mim aceitar essa recusa, mas eu preciso aceitar essa recusa. Ela é tão legítima quanto a de alguém que vai recusar um tratamento oncológico porque cansou de lutar. Você mudou a minha opinião. Eu achava que, como por preconceito, eu associava a decisão da negativa a um certo fanatismo, era algo como assim, essa pessoa não tem discernimento para tomar a própria decisão. Mas a própria decisão de ser religioso é dela. Então, lamentavelmente... A gente lamenta, mas é a forma dele ver a vida, dele compreender. Vamos dizer um outro tabu que eu nem iria tratar, porque a gente não passa por aí, que é o suicídio, né? As pessoas ficam horrorizadas, é um tabu, e acontece em quantidade enorme, a própria imprensa tem uma decisão de não divulgar, porque aí aumenta os casos e tal, mas é uma coisa muito discutível, se a pessoa resolve, tem direito a dar fim à vida. Isso é uma coisa que ainda é crime? O suicídio em si não é, mas você instigar alguém a fazer isto ou auxiliar alguém... Aquele cara nos Estados Unidos, o Dr. Morte, que dava lá o aparelhinho para o cara meter a injeção, ele foi condenado em tudo, né? Porque... Foi condenado. Mas neste caso, eu queria fazer uma distinção entre o suicídio e a eutanásia, que às vezes tem muita confusão. Na eutanásia, o paciente, ele até pode estar deprimido por conta da condição dele, mas ele não faria isso, né, normalmente, essa decisão. A decisão decorre da ausência de uma dignidade ali. O suicídio é um caso psiquiátrico, é um quadro psiquiátrico, na qual o paciente ele perde o controle da sua razão de viver, e aí ele acha que não há outra solução senão morrer. Então, quando você o trata e o medicamenta, ele volta à normalidade e ele não tomaria mais aquela decisão. Então, é uma situação que, às vezes, é chamado de eutanásia de suicídio assistido, mas a gente não pode confundir. Suicídio é uma situação psiquiátrica, né? A gente tem que intervir, medicamentar o paciente, até para ele, após isso, ele verificar e invariavelmente, ele retoma as suas faculdades e ele fala, não era isso que eu queria, eu não sei onde eu estava com a cabeça, né? É um quadro psiquiátrico. Mas é diferente do caso da eutanásia. Mas eles estão perguntando, a eutanásia assistida é legal no Brasil? Ainda não, Marcos. A eutanásia no Brasil ainda é enquadrada como crime, lamentavelmente. A gente sabe, e como sempre você tem o Hélio Graves que fala, andar de cima, andar de baixo. A gente conhece uma função de pessoas
de classe média alta, que tem acordo com seus médicos, ninguém sabe o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. É que nem a história do aborto, que é proibido e a gente sabe que acontece e só se ferra quem não tem condições de... as mulheres que não têm condições de ir em boas clínicas e tal. Quer dizer, o fato dela não ser legal não significa que a gente saiba que ela acontece Exatamente. Em vários casos. Felizmente. Vamos passar para... Desculpe, concluir. Não, eu ia comentar do turismo que existe para isso também. Existe um turismo muito bem organizado para países como a Holanda, Bélgica, Alemanha, alguns estados dos Estados Unidos em que é legalizado. Inclusive, há um turismo dentro dos Estados Unidos de vários pacientes crônicos se mudarem para estados em que é legalizado para eles realizarem isso quando sentirem apto a, ou acharem que chegou o momento. Eu escrevi algumas peças de teatro, só consegui montar mas uma sobre suicídio aí. Pesquisei, eu descobri que na Alemanha se vende remédio, em alguns lugares se vende remédio para suicídio. O camarada com autorização, ele pode ir na farmácia comprar e cometer o suicídio. Vamos passar para... Bem interessante, e eu acho que o que fica aí, independentemente das decisões individuais, e cada um tem sua crença, sua vida, sua visão de mundo, de religião, quando a vida começa, quando acaba. Nós temos uma igreja que é meio estranha, que já reconhece que a morte é cerebral, no entanto proíbe, é contra pesquisa com célula-tronco, é uma confusão danada, mas acho que de tudo que você falou, eu achei bom ter um jurista voltado para bioética, caracterizar que existe um crime de responsabilidade do Estado nessa situação da pandemia. Não é uma opinião política, não é uma coisa ideológica e tal. É meio evidente, mas é importante ouvir isso de você. Vamos passar para um outro tabu, que eu achei até engraçado que você não fala maconha, você fala cannabis. Eu achei que era um certo preconceito. Eu vou te contar, eu passei por uma situação aí braba, que eu estava com uma dor horrível, e aí eu sou forte para dor, mas foi uma dor muito forte. Aí o médico falou assim, olha, topa morfina? Eu falei, qualquer coisa que alivie a minha dor. Aí eu depois já tinha pensado nisso. Morfina é opioide, né? Opioide. Uhum. Exato. Por que existe esse estigma com o canabidiol, com a maconha? É lobby da indústria farmacêutica? Qual é a explicação disso? Não, primeiro, explica por que você defende. Por que eu defendo a cannabis? Eu defendo a cannabis medicinal porque é um tratamento. E você negar acesso a esse tratamento é a mesma coisa que você virar para um paciente que possui câncer e falar, eu não vou dar quimioterapia para você porque a quimioterapia ela vai fazer mal, assim, tem gente que usa quimioterapia para outras coisas, então se a gente começar a usar quimioterapia vai legalizar a quimioterapia, e então eu não vou tratar você com quimioterapia. Poxa, mas quimioterapia salva do câncer. Mas não, a gente pega mal aqui na nossa comunidade, a quimioterapia e tudo mais. Então eu defendo a cannabis medicinal porque é um tratamento com pesquisas científicas, com evidências, com protocolo no mundo todo. Me corrige, eu achava até recentemente que a característica era apenas de analgésico. Você está me confirmando que não. Ela tem elementos de cura também. Tem elementos de cura. Veja, imagine alguns casos de autismo melhora sensivelmente com cannabis, com algum dos canabinoides. Casos de epilepsia, melhora, você consegue ter uma vida plena sem ter os eventos epiléticos através de canabinoides. E além da possibilidade de se utilizar conjugando com outros tratamentos. Eu estou mencionando aqui o caso oncológico. Para vários pacientes, o tratamento, os ciclos quimioterapêuticos, eles retiram o apetite, né, e causam um mal-estar danado. Acompanhar o tratamento com canabidinol, ele possibilita a volta do apetite e a redução daquele mal-estar. Então, a gente consegue não só tratar o paciente, mas reduzir todos os malefícios que esse tratamento vai causar a ele, e que é pesado.
né? Então, existe protocolo para o uso terapêutico de cannabis para mais de 40 situações, além das outras que já estão em pesquisa, com pesquisa em andamento. Então, veja que no mundo inteiro, no mundo inteiro que com uma mentalidade avançada, progressiva e científica, nós temos a utilização como medicamento. Aqui no Brasil, só recentemente a Anvisa autorizou, olha, pode utilizar como medicamento. Não, Bom, tudo... deve estar nos assistindo aqui o Petraga, como é que ele se define como um militante canábico. Ele tem uma liminar, que ele tem um problema de quadril, e ele tem garantido por lei o cultivo e ele mesmo produz lá. Eu acho que já tem muitos antecedentes de pessoas que conseguem. Sim, tem vários precedentes. Né? Os tribunais brasileiros estão reconhecendo que é um direito à saúde isso. Que a legislação que existe que proíbe qualquer isso plantio... Que não, mas passou agora uma lei, não passou? Não, tem um projeto de lei que está... A lei que passou, na verdade, ela é uma lei estadual lá da Paraíba. A Paraíba é um estado pioneiro, não só por essa lei, mas porque foi a primeira liminar autorizando uma associação a plantar para extrair o óleo de CBD, né, de canabidiol, para os pacientes que necessitam disso, associados a ela. Então, a Paraíba já era familiarizada com essa questão, mas ainda nacionalmente tem o PL 399, que nós temos um congressista que fala que não pode ser aprovado esse PL, porque vai estimular os adolescentes a fumarem maconha. Eu não sei qual o nexo de causalidade. Eu tentei ver por vários lados como que esse sujeito estava vendo. É a mesma coisa que dizer que quem está com fortes dores e toma morfina, depois será consumidor de ópio. Exatamente. Não faz sentido. Ou então dizer que, olha, o ópio tira dor. Alguém pensar, a morfina tira dor. Aí alguém pensar, vou usar ópio porque deve ser bom. Não tem conexão. Mas atualmente, então, veja, embora a Anvisa autorize o registro de medicamentos que tenha por base a cannabis, você não pode produzir no Brasil. Então tem que importar o insumo farmacêutico ativo de outros países. Isso dependendo não só dos interesses de exportação, mas também do câmbio, né, do dólar, do euro. E a gente já está vendo que com a vacina não funciona um troço que você poderia comprar por 20, 30 reais aqui, é obrigado a importar por uma fortuna, quando não pudesse fabricar, porque pelo que o Petraga nos explicou, é fácil fazer extração do óleo. Não precisa ter uma plantação, ele tem lá meia dúzia de... E aí, uma vez por mês, a polícia passa lá só para ver se ele não está aumentando. Não aumentou a produção. Se não multiplicou-se a produção dele. E veja, e por que não é regulamentado adequadamente para produzir isso aqui? Pela indústria farmacêutica nacional. Isso vai gerar... Isso, na verdade, pela primeira vez, não é um lobby específico de uma indústria farmacêutica ou de algum outro setor econômico. É um lobby realizado por um tabu. Então, setores conservadores, eu nem consigo dizer se são religiosos ou não, mas conservadores certamente dizem que, olha, este é um passo no sentido de liberar a maconha para uso adulto, ou recreativo, como queira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tem países que produzem a maconha para fins medicinais e não está regularizado isso para uso recreativo. É só uma questão de opção. Se não quer liberar aqui no Brasil, o que eu acho ainda algo equivocado, mas essa é uma outra discussão, regulamenta o uso medicinal. Nós estamos fazendo um eclipse ao direito fundamental à saúde por tabu, por receio, por medo. Eu acho que é ou a ignorância ou o mau caratismo. Não faz sentido continuar essa tecla contra a cannabis medicinal aqui. Existem pós-graduações já para poder ensinar os médicos quais são os protocolos, como prescrever. A dificuldade está nos pacientes em terem acesso a esse tratamento. Eu estava só pensando aqui, você falou ignorância, mau caratismo, nada impede que estejam caminhando juntos. Olha, às vezes um se disfarça do outro ainda. Olha só, não estou indo para o recreativo, tá? Que é uma discussão que a gente seria interminável, o álcool é liberado, a opção é outra coisa assim. Mas, de novo, eu virei herói do pessoal da cannabis, porque eu fiz uma live e tal, eu não tenho armário para sair, que eu não sou
consumidor. Mas eu fiquei pensando num aspecto. O Brasil vive uma febre de consumo de ansiolíticos que comprovadamente causam dependência química. Dos mais famosos, eu vou citar, paciência, é o Rivotril. Você começa a tomar Rivotril, aí um belo dia você decide, não vou tomar mais Rivotril, você tem síndrome de pânico, você entra em parafuso. Quando você fala do uso medicinal, a gente geralmente liga a cannabis à questão do analgésico ou da cura, mas não recreativo, mas como ansiolítico. Ela é utilizada também como ansiolítico, tem essa possibilidade, e ela tem menos efeitos colaterais e uma chance menor de dependência do que outros ansiolíticos famosos do mercado ou ainda outras drogas que são utilizadas recreativamente. Então veja, se você fumar a maconha, você tem um percentual de chance de ficar dependente dela. Isso é uma discussão eterna. Você está dizendo isso eterna. Mas o que eu quero dizer é... Não dá dependência. Dá dependência. Maconha. Num percentual muito menor do que qualquer outro medicamento para ansiolítico ou ainda que qualquer outra droga legalizada. Apenas a título de comparação. A chance de você se tornar dependente de álcool bebendo é em torno aí da casa dos 15%. Ou seja, 15% das pessoas que consomem álcool vão criar um vício naquilo ali. Maconha é 3%. O cigarro, se você fumar um cigarro segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado o seu organismo já pede nicotina. Você sabia disso? Sim. Barra pesada. É um troço muito complexo. Eu acho que tem um lobby aí grande aí de indústria farmacêutica, alguma coisa assim. Vamos voltar para a pandemia. Você estava falando em livre-arbítrio das pessoas e tal. Chegou a se discutir. Você acha que teria sido válido? Até não, assim, tornar. Existe caso que você pode dizer que a vacinação é obrigatória? Obrigar a pessoa a tomar a vacina? Porque você sabe que a pessoa que não está vacinada, ele é um vetor de transmissão de doença. Isso não é... Não cabe isso, né? Veja, uma coisa é a autonomia do paciente para recusar tratamento. Eu sou um árduo defensor, como você pode ter observado, inclusive para temas polêmicos aqui, como o caso da questão da recusa terapêutica por motivo religioso. Outra coisa é a recusa vacinal. São coisas distintas. Tá? A recusa terapêutica, o paciente tem uma doença, ele está recusando um tratamento para aquela doença e isso só afeta a ele, só diz respeito a ele. Não vai impactar a saúde de outra pessoa. No caso da vacina, a vacina ela nunca é um tratamento profilático, ou seja, você não está com Covid e toma a vacina para Covid. Muito pelo contrário. Você toma a vacina como uma para não ter. E a lógica da vacina é uma lógica de saúde pública. Imagina que nós estejamos em 10 pessoas, começa a chover. Na hora que as 10 pessoas estão com guarda-chuva, só que na hora de abrir o guarda-chuva, apenas o guarda-chuva de 7 pessoas vai funcionar. Só que o guarda-chuva das 7 pessoas é suficiente para proteger as outras 3 cujo guarda-chuva não abriu. É esta a lógica da vacina. Então, nós nos vacinamos, há um percentual da qual ela não vai gerar o efeito imunizante, mas é pequeno o suficiente para os que estão ao redor formar um cinturão de proteção em relação a ela. Então a vacina ela tem uma dúplice aspecto aqui. O primeiro é a da proteção da comunidade e o segundo é da proteção individual. Mas o grande aspecto dela é da proteção da comunidade. E veja, se nós estamos falando de proteção da comunidade, o que você fizer, Elanger, vai afetar a mim. E o que eu fizer vai afetar a você. Então o aspecto jurídico aqui é diferente. E razão pela qual no Brasil a vacina é obrigatória. E eu sei que vai ter alguém que vai comentar, nos Estados Unidos não é. É obrigatória no Brasil? É obrigatória. Inclusive a STF já reconheceu a constitucionalidade da obrigatoriedade da vacinação para a Covid. Só que por quê? Por que a vacina no Brasil é obrigatória e por que nos Estados Unidos não é obrigatória? Eu queria explicar essa diferença. É bom. Com alguma variação, os modelos dos programas de imunização ao redor do mundo possuem mecanismos de estimular a pessoa a se vacinar. O primeiro deles
é a informação. A informação, você tem que dar informação para as pessoas, para conscientizarem elas, para que elas voluntariamente façam isso. Nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde pública, como nós temos aqui o SUS. Se você não se vacina e você contrai uma doença, você vai pagar muito caro para ser atendido. Muito caro. E se você tiver um plano de saúde, dificilmente esse plano de saúde vai aceitá-lo se você não se vacinar. Porque a sinistralidade que você causará potencialmente a este plano de saúde é muito alta. Não compensa. Então, veja, você pode não se vacinar desde que você arque com as consequências financeiras da sua não vacinação. É este o estímulo que tem lá para se falar que não é obrigatória a vacina. No Brasil, nós temos alguns mecanismos. Então, veja só, a vacinação de seus filhos, ela é obrigatória? É obrigatória. Por quê? O ECA diz que é obrigatória e o Código Penal vai dizer que se você não vacinar, você está cometendo um crime de abandono material de incapaz. Além disso, você não consegue emprego, porque você tem que apresentar a carteirinha de vacinação, e você não consegue matriculá-los na escola, porque pede-se a carteirinha de vacinação. Então, veja os mecanismos indiretos de tornar obrigatória a vacina. Ninguém vai pegar você e levar a força para ser vacinado, vai segurar no teu braço, na tua perna e enfiar a agulha dentro. Essa seria a vacina compulsória. Isso não existe no Brasil. Mas ela é obrigatória. Obrigatória. Por quê? E por que no Brasil precisa ser obrigatória? Porque, veja, nós temos o SUS aqui. Se você não se vacinar, quem vai arcar com as consequências da sua não vacinação não é você. É a comunidade. Você vai contaminar outras pessoas e o Estado terá que arcar com a infraestrutura para atender a você e as outras pessoas que você potencialmente contaminará. Então é por isso que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, aqui a vacinação é obrigatória. Lembrando que não quer dizer que seja compulsória. Ninguém vai pegar a força. Só que ainda está faltando algumas coisas. Por exemplo, por que aqui no estado de São Paulo e alguns outros estados como Rio de Janeiro, no Nordeste também tem alguns estados que estão fazendo, antecipando a fila. E até uma brincadeira saudável entre os governadores de quem é que está antecipando mais, tudo mais, como forma de, olha, nós estamos indo rápido aqui. Nós estamos antecipando a vacinação, Evangelho. Não é porque está sobrando vacina, chegou mais vacina do que o previsto. Nós estamos antecipando porque as pessoas que deveriam ser vacinadas num determinado momento não estão indo. E aí, para aquela vacina não vencer, não se perder, faz o quê? Olha, passa adiante. Então, a antecipação da vacina, ela é um sinal de que as pessoas não estão indo se vacinar. O que é triste, né? Porque é uma desinformação. Então, o melhor mecanismo que nós temos hoje em dia de contenção dessa pandemia não está sendo utilizado por desinformação, desestímulo, inclusive... Vamos lá, é mais grave que desinformação. Você tem um desestímulo. É praticamente até a CPI da Covid era quase uma campanha contra a vacina, vai virar jacaré, vai não sei o quê, experimental, tome lá vermicida. A gente volta para o crime de responsabilidade. Ederson, vou te falar o seguinte, eu tenho quase 50 anos de profissão. Eu estou com uma pergunta que desde o primeiro momento, eu não estou no primeiro momento, mas já surgiu uma situação posterior que eu falei que é um caso pessoal, não tem conflito de interesse, porque se não for por você, eu vou buscar por outro caminho. Eu, como acredito na ciência, eu fui voluntário na pesquisa da Janssen em dezembro do ano passado. Como todo, foram 3.000, 1.500 placebo, 3.000, outros 1.500 com a vacina. E ficamos direitinho esperando a quebra do cego. E houve uma certa desinformação. Primeiro eles disseram, vamos quebrar quando acabar a pesquisa, acabou a pesquisa, não fizeram. Depois, quando foi o FDA autorizado, também não liberaram, acabou esperando a Anvisa. Não interessa, estou vacinado, não fui placebo, estou vacinado desde dezembro. Pelo protocolo da pesquisa, eu a cada 40 dias eu me submeto a exame que eles querem saber. O reagente pegou e tal, não sei o quê. O meu último exame teria sido em maio. Na semana anterior, eles suspenderam. E disseram, não, já mostrar que está com eficácia, você volta em dezembro. E aí eu interpelei o Instituto de Pesquisa Clínica, que cuida aqui do Brasil, que na verdade é a Janssen que manda, Johnson & Johnson, ele na verdade é um coletor que manda para lá. Eu falei, mas olha só, todo mundo já sabe que ela dura 8 meses. Quando chegar em dezembro,
é bem provável que ela esteja com. Ela tenha perdido, como toda vacina, com o tempo perde. Eu estou tentando, há meses, receber o meu. Eu quero saber qual é o meu status. E a Johnson Johnson não manda. Aí eu fiquei pensando uma coisa, até na legislação brasileira, aqui eu vou falar o causídico, o Bedel, não tem uma legislação chamada habeas data que diz que nenhuma empresa, nenhuma entidade pode ter uma informação minha a que eu não tenho acesso? Esse troço não está errado do ponto de vista ético, legal? Não cabe eu tomar alguma atitude? Você entendeu a questão? Entendi a questão. Deixa eu só concluir. A pesquisa é por 2 anos. Eu vou ficar 2 anos feito um pateta sem. O que vai acabar acontecendo? Quando completar 1 ano... e quando eu questionei, houve muito um estímulo. Não, você é voluntário. Se você quiser, você sai da pesquisa. Óbvio. Eles queriam como voluntário, enquanto a vacina não estava autorização de comercialização. Agora que quanto mais gente sair, menos gente para ele testar. Mas eu volto no ponto. Um laboratório pode sonegar uma informação sobre o meu estado de saúde? Em uma palavra, não. E agora eu vou explicar os fundamentos disso. Nós temos 2 caminhos que fundamentam isso. O primeiro deles é o que diz respeito em ética em pesquisa com seres humanos. O Brasil tem um dos melhores sistemas de ética, de proteção ética à pesquisa com seres humanos. A pesquisa está submetida ao Conselho Nacional de Pesquisa Médica. A minha próxima etapa, vou fazer isso amanhã, é escrever para eles. Justamente. Mas eles têm capacidade de intervenção ou vão só punir? Tá. Não, eles podem suspender a pesquisa no Brasil. Porque há desvios aí de questões básicas, que é a informação do voluntário. E outra, o fato de você se retirar da pesquisa como voluntário não exime os pesquisadores de te atenderem a qualquer momento por qualquer circunstância decorrente. Isso eu sei. Então, o fato Mas de você está entendendo? Entendi. Não, e ainda é mais grave. Porque que acabou acontecendo? Vários conhecidos meus entraram. Aí vão em laboratórios aqui particulares. O instituto encarregado aqui, que eu não vou citar o nome, não estou a fim de prejudicar ninguém, eu quero saber do meu resultado, assim, olha, são laboratórios muito bons, mas quem tem a capacidade de dizer o resultado da Janssen é a Janssen, porque eles que têm os reagentes, eles que têm o sistema. Então, eles mesmos desqualificam que eu vá por conta própria, pagando, descobrir. Eu até acabei fazendo. Eu sei que eu estou com um grau de imunização, mas vou ficar eternamente esperando um dia eu vou contrair o Covid, porque acabou. Então, pelo conselho, você acha que eu consigo obter informação? Sim. Não só obter informação, mas compelir que o grupo de pesquisa aqui no Brasil retomem ou justifiquem adequadamente o porquê que está suspenso isso para você, porque aparentemente a resposta não está clara. Eu não quero que suspenda, não. Eu quero saber como é que eu estou. Agora, eu tenho assim, uma certa sensação, estou aqui aprofundando, que é exatamente isso. No princípio, ele assim, parabéns, você está colaborando com a ciência e tal. E não foi todo mundo que fez em dezembro, não. Vários conhecidos meus assim, não acreditavam no jacaré, mas pipocaram. Não foram. Depois se arrebenderam e a Janssen parece que é uma vacina muito boa. A partir desse momento, toda vez que eu questiono assim, sai da pesquisa. Sai da pesquisa. Eles não estão mais interessados, já estão com a garantia e tal. Na verdade, eles me fizeram voltar lá para me dar uma carteirinha, que nem carteirinha eu tinha. Eu descobri que é um papel colorido, muito bonitinho, cheio de nomes e tal, mas não tem validade no SUS. Mas o que eles queriam? Que eu assinasse um aditivo justamente por causa dos coágulos. E quando eu assinei o protocolo inicial da pesquisa, não tinha. Então, na verdade, o interesse deles é, de novo, tirar o rabo deles da seringa e não dar uma seringa nova para mim de vacina. Para encerrar, eu queria passar para a questão da justiça maior, propriamente dito. Você fala, qual é a questão fundamental de um país? É a justiça social, e a justiça você ter o equilíbrio dos 3 poderes. Então, é o seguinte, ficou assim, está tudo judicializado no Brasil, né? Quer dizer, quem governa o país não é nem mais o Congresso, nem o Executivo, não tem um equilíbrio, tudo resolve no Supremo. Ao mesmo tempo, eu acho que o Supremo, minha opinião, assim, deixou de ser uma casa
do saber constitucional e também está se movendo muito por política. Eu assim, não vou nem discutir a questão do Lula, honestidade ou não honestidade, assim, você leva 4 anos, mas não é para julgar se ele é culpado ou não, para descobrir que a jurisdição estava errada. Assim, a gente não vive, além do caos na saúde, um caos jurídico no Brasil? E como você vê o papel do STF nesse rolo? Elanger, o STF ele tem exercido um papel institucional muito diferente daqueles que nós vimos em tempos anteriores. Especialmente porque nós estamos vivendo hoje um paradigma que é o da complexidade. O que é o paradigma da complexidade em termos para o mundo jurídico? Eu tenho uma pessoa contra a outra e se eu der a causa ou para um ou para outro, eu vou gerar um problema maior do que aquele que eu estou tentando resolver. Eu vou dar um caso simples, você deve ter acompanhado, certamente acompanhou, que é o caso dos poupadores contra o Sistema Financeiro Nacional. Então veja, se o STF falasse que o Sistema Financeiro Nacional tinha razão, nós teríamos movimentos sociais fortíssimo, movimentação da sociedade civil, aliás, fortíssimo, para derrubar tudo, porque, imagina, as pessoas estão ali querendo justiça de reaver aquilo que lhes foi tomado por mudança de planos. Se desse causa aos poupadores, nós quebraríamos, o STF quebraria o Sistema Financeiro Nacional, menos é o que o Sistema Financeiro Nacional diz, que ele não teria condição de pagar isso, e nós teríamos uma profunda crise econômica, ainda maior do que essa que já estamos por conta da pandemia. Note, portanto, que aquela binariedade de este está certo ou este está certo, faria um terceiro problema ainda maior que não teria uma solução. O que o STF O teu... Alô, Elaine? Voltou. Deu uma travada de novo. Não chegou a cair. Está dando uma... Eu estou te ouvindo e vendo bem, só deu aquela rodadinha de travado. Muda de posição aí, se der o celular. Só agora no finalzinho. Eita, agora acho que voltou agora. Alô? Tá ainda... Agora acho que voltou. Perfeito. Vamos lá. Então o STF ele se transformou no quê? Num palco para as partes dialogarem e fazer um acordo entre si. Então veja que esse foi um dos casos de atuação do STF na complexidade. Outros papéis institucionais do STF na complexidade é também de fazer o diálogo entre as instituições. Então veja que às vezes o presidente do STF chama para uma reunião o presidente do Congresso, o presidente da República, e eles criam ali alguns projetos, né, de atuação conjunta. Tradicionalmente não era um poder moderador, mas está virando um poder moderador. Está se tornando. Então veja, por exemplo, no caso da Lava Jato, específico, que é o que você comenta, nós tivemos a transição para este modelo da complexidade. Porque nós vimos coisas, Erlanger, na Lava Jato, que nunca antes se imaginou haver em processo penal. Então, mas aí eu vou interromper o seguinte, que eu acho que o desserviço que o Moro prestou para a justiça no país, de novo, eu não estou dizendo se ele estava certo ou ele estava errado, mas ele acabou cometendo o erro clássico de quem está do lado, de quem está fora da lei. Os fins justificam os meios. Ele, por conta de ter virado paladino da justiça, ele conseguiu desmoralizar processos que provavelmente, não sei, tivesse até uma certa consistência, e a meu ver, você que trafega aí no campo da ética, ele poderia nem conhecer, nem saber, ele ter aceito ministro da Justiça do Bolsonaro, uma parte que inevitavelmente ele acabou ajudando na eleição. Eu acho que, na verdade, o que mais me irrita no Moro não é nem a questão da Lava Jato em si. Eu acho que ele acabou prejudicando o combate à corrupção. Existe a corrupção, teve bilhões de dinheiro
milhões de dinheiro devolvido, mas a impressão que se tem é que teve um juiz maluco que resolveu ferrar com o Lula, com ambição de virar ministro do Supremo, e não se fala mais em corrupção no país. Concordo. Eu acho que os fins justificam os meios, atropelou. É uma conquista histórica, inclusive do povo brasileiro, que é de ter um processo penal pautado na legalidade, pautado na Constituição. O que nós vimos ali foi completamente inconstitucional e ilegal. Eram coisas absurdas que ocorriam. Então, veja, o papel do STF, inclusive foi um caso que você mencionou, de revisitar a prisão após segunda instância, ele causa alguma preocupação, ele causa até alguma consternação para a sociedade civil que está assistindo, mas juridicamente nós temos que falar que finalmente o STF acertou nisso. Ele colocou exatamente o que está na Constituição. Demorou, é verdade que demorou, mas infelizmente a velocidade do direito, e Hegel dizia isso, o direito sempre chega tarde. Então nós temos ambições da sociedade civil, isso é verdade, essas ambições precisam ser resolvidas pelo Poder Legislativo, e quando o Poder Judiciário se põe a realizar essas ambições, ou ele erra, ou ele demorará. É o que aconteceu. Ele demorou, mas efetivou o que estava na Constituição. Agora nós podemos discutir, longe do caso da Lava Jato, se nós concordamos ou não com a prisão após a segunda instância. Nós podemos discutir isso. Isso tem que ser feito pelo Poder Legislativo. A nós, juristas, cabe o quê? Aplicar aquilo que consta na Constituição. E o que consta na Constituição é justamente isso. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que não, segunda instância é prisão sem dúvida, né? Sim. Agora também outra coisa é preciso dizer, nesse mesmo argumento, o Brasil também é um dos poucos países do mundo que mais prende sem processo. Os processos cautelares aqui... Não, e virou a farra da prisão preventiva, né? Você prende, não fica na prisão. Eu não sou juiz, né? Não sou jurista, mas virou duas coisas. Farra da prisão preventiva, o cara fica preso 1 ano, 2 anos com prisão preventiva, e acho também que ficou promíscuo os processos de delação. O cara devolve 3 colheres de mel ao quadro, como se fala no interior, entrega 2 ou 3 pessoas que a gente nem sabe se foi ou que não for, ficou com um caminhão de dinheiro e está solto aí. Eu acho que a delação, eu acho que a delação é um caminho muito válido, mas acho que também foi meio esculachada aí, né, nesse processo, na minha opinião. Sim, e foi feito sem uma parametrização. Então, veja, por exemplo, apenas recentemente mudou isso que eu estou mencionando para ti. Antes, primeiro falava acusação e depois falava defesa com um prazo concomitante. Então, vamos lá. Se eu fizesse uma delação, eu estava me defendendo, mas eu também estava te acusando. E aí nós dois íamos nos defender com o mesmo prazo? Isso está errado, porque você terá que me ouvir a minha acusação a você para se defender também. Então, veja, isso só foi corrigido ano passado. Até então, todos os processos com delação aconteceu o quê? Falava acusação e depois falava defesa com o mesmo prazo. Aí aquele que era delatado falava, eu nem faço ideia do que aquela pessoa está me delatando. Como é que eu vou me defender de algo que eu não faço ideia? Então veja que surge o Instituto, mas ele surge enxertado e sem ter sido completamente adaptado no nosso ordenamento. Então ficou várias aporias que se vai ajustando conforme se caminha. Né? E o que é um problema. Esse negócio de as abóboras se ajeitam conforme o balanço da carroça, ela funciona para abóboras. Para processo penal, isso é um absurdo. Não pode funcionar. E lamentavelmente é o que acontece por aqui. E eu vou acabar com uma última provocação que eu até fiz com Santa Rosa, que é até acusado de ter dado esse caminho para a OAB. A gente falou em poder moderador e a gente sabe que, inclusive, durante a ditadura, a OAB teve um papel importantíssimo. Eu tenho uma impressão que nesses últimos... Tanto assim, quando houve os atentados aqui no Rio de Janeiro, um dos alvos foi a Associação Brasileira de Imprensa, Câmara de Vereadores e a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB não está virando algo muito corporativo, em vez de ter aquele velho papel
de se manifestar sobre as grandes causas nacionais, assim, acabaram de, nem sei se era correto, de desqualificar o processo lá do Santa Rosa, do impeachment do Bolsonaro. Não estou dizendo, mas ela não perdeu um peso político, cívico que ela tinha no passado? Eu acredito que a ordem tem atuado em questões nevrálgicas, valendo-se desse mesmo peso político. Eu quero mencionar, por exemplo, o caso da pandemia, que eu acompanhei de muito perto. Uhum. Veja, o famoso processo, a famosa sentença do STF, que o presidente da República normalmente diz que o STF o impediu de atuar, Uhum. quando na verdade não tem nada a ver disso, né? Deixa eu enfatizar isso, o STF disse outra coisa completamente diferente. Quem propôs essa ação foi o OAB. Quando o Ministério da Saúde mudou o protocolo de avisar os dados de casos de Covid no Brasil para dar a sensação de que estava tudo bem, quem propôs a ação que foi procedente foi a OAB. Bacana, não sabia. A OAB, ao longo da pandemia, ela propôs diversas ações que foram estratégicas na contenção racional da pandemia. Então, ela judicializou questões que lhe eram pertinentes, que lhe eram possíveis de ser judicializadas, e atuou possibilitando, levando a questão ao STF, inclusive esclarecendo ao STF qual seria a interpretação jurídica desse aspecto na pandemia, que é algo que ninguém estava habituado a lidar, e possibilitou nós caminharmos em vários avanços que me parecem muito irrelevantes para o que nós conseguimos ter de contenção hoje da pandemia. Talvez a questão do impeachment, por exemplo, seja algo que todos aguardam a OAB se manifestar e tudo mais, mas nós precisamos lembrar que a OAB ela também respeita um pacto federativo de advogados, ou seja, nós temos conselheiros federais de todo o Brasil ali representando, e eles representam também uma comunidade de advogados que também, uns a favor, outros contra, e isso interfere diretamente na tomada da decisão do Conselho Federal. A diretoria do Conselho Federal, ela pode muitas coisas, mas não pode tudo. Então ela não pode, por exemplo, fazer um pedido desse sem a adequada anuência dos conselheiros federais. Então, às vezes, o corpo da advocacia brasileira está dividido o suficiente para um pedido dessa natureza. Por outro lado, em questões essenciais e com uma velocidade louvável, a OAB atuou na pandemia, inclusive dialogando com o Conselho Nacional de Justiça para que nós continuássemos a ter um judiciário eficiente, atuante e célere para a sociedade civil resolver problemas da pandemia, desde reajuste de aluguel a despejo, até mesmo pessoas que estavam presas e precisavam que o seu caso fosse analisado para ser solto em plena pandemia. Então, quer me parecer que, novamente, no paradigma da complexidade, também a ordem tem se manifestado em temas que nunca alguém imaginou que a OAB se manifestaria, e ela tem dialogado com seus próprios quadros para encontrar aquela que seria a tomada de decisão mais adequada e representativa da advocacia. Foi um bom advogado de defesa, que você me trouxe um aspecto que eu nem tinha pensado, porque eu fiquei, com a minha cabeça de repórter de política, fiquei pensando na grande política. Na verdade, ela estava caminhando junto com a sociedade civil, que acaba sendo até mais importante do que proselitismo político, que também, num momento, tem que ser encaminhado. Mas a prioridade, nesse momento, é salvar vidas, né? Exatamente. Então, exatamente. Cumpriu o seu papel. Anderson, despedida. Você é músico, é poeta, vai cantar, vai tocar flauta, tem uma poesia. Se eu cantar aqui, vai terminar esse negócio aqui trágico, né? Eu sou flautista, eu toco Meu avô flauta. era flautista, quando eu vi você tocando flauta, eu sou um fracasso. Ele tentou flauta comigo, piano, eu amo música, mas eu sou um desastre. A única coisa que ele falaria, que ele era um professor muito rígido, e ele dava esporro em mim e dizia assim: Anderson, como é que se chama a flauta? Aí eu falava, transversal. Então é transversal. Você levaria esporro dele porque você bota a flauta inclinada para baixo. Todo mundo bota, mas assim, para o som sair direito é transversal. Dá para entender por que eu não consegui estudar entender com ele. Mas o que você preparou aí para gente?
Eu pensei em declamar um dos meus poucos poemas. Se vocês observarem aqui, ó, tem uma máquina de datilografar aqui, e na pandemia se tornou uma das minhas terapias. Eu mudei para o analógico para escrever. E a velocidade, a experiência de escrita analógica de uma máquina de escrever tem sido muito interessante para refletir sobre a nossa velocidade de mundo digital e virtual e tudo mais. Então eu tenho feito alguns poemas na pandemia. Criei um perfil no Instagram, o Contador de Palavra. Eu coloco algum desses poemas lá, fotografo ele diretamente da máquina de datilografar. E eu queria recitar uma oraçãozinha na forma de... Tá no Instagram? Tá no Instagram, Contador de Palavra. Arroba Contador de Palavra. Então, vou correr atrás. Dá uma olhada. E é um poema, está sendo para mim uma experiência interessante, Elanjo, que na adolescência eu escrevia poesia. E eu era feio de doer, não sabia chavecar, não sabia como chegar numa moça, então eu fazia poemas e mandava. Alguns até ganham algum prêmio nacional ou outro por aí. Eu leio hoje, assim, me dá até aquele enjoo de quando você come muito doce. Eu leio aqueles poemas e falo, meu Deus, o que era eu escrevendo? E cheio de rima e aquele amor romântico e tudo mais. Hoje em dia já não, tá uma poesia que eu percebo, além de ter amadurecido, de uma poética analisando a vida. A vida, a sua existência e tudo mais. Então, tem dois poemas que particularmente eu gosto muito, que eu separei, eu fiquei em dúvida de qual ler, mas um deles diz o seguinte: o negócio do futuro será um sebo de memórias usadas por gente que ainda se olhava nos olhos e ria jogando migalhas aos pombos com os dedos sujos de jornal e algodão doce grudado na boca. E um outro que eu separei, que eu gostaria de ler, é uma oraçãozinha na forma de poema, que diz assim: Senhor, um dia ainda enviaremos uma carta aos céus, agradecendo que por linhas tão tortas escrevestes com letras duras e retas. Mas, por ora, com os braços tão abertos quanto o universo, estique as linhas. Os mares são poucos para tantas lágrimas. Amém. Muito Amém. bom. Obrigado. E, como você falou, fiquei encantado com o seu pensamento, a sua postura, e aquilo que eu falei, o que a gente está mais precisando, além de vacina, é justiça e ética. Agradeço mais uma vez a sua participação, vai ficar gravado, depois eu te mando o link. Muito obrigado, meu caro. Obrigadão, Edson. Boa prazer sorte estar aqui. E saúde. Vê se não arruma outra doença aí pela vida aí, não. Espero que não. Duas já me bastam. Tá bom. Um grande abraço. Forte abraço. Mas a tua saúde mental compensa esse troço todo. Bom, disseram lá atrás que eu não falava coisa com coisa. Eu espero ter superado essa parte de não falar coisa com coisa. Não, tá falando não só coisa com coisa, mas as coisas que devem ser ouvidas. Amém. Grande abraço, obrigado. Forte abraço, meu caro. Até. Tchau, tchau.